povo! Começou o Band Mulher dessa quinta-feira. Que coisa boa, né? Ter vocês mais uma vez por aqui. E olhe, nós estamos muito natalinos essa semana. Vocês viram? Eu tô a semana inteira falando disso. A semana inteira mostrando o nosso cenário. Tá muito bonitinho, muito fofo, né? Que a gente preparou com todo carinho pra vocês. E ó, hoje a gente tem muita coisa para conversar aqui, hein? Inclusive, hoje é dia de moda com a Lu Carvalho, de saúde com Flaviana Bezerra. E vamos fazer um alerta sobre a importância, gente, de não desleixar quando o assunto é vacinação. Vocês viram aí, né, as últimas notícias sobre o aumento dos casos de coqueluche? Complicado, hein? E aí a gente, né, nós como adultos, nós como responsáveis, papais, mamães, a gente tem que ficar atento a esse calendário vacinal das nossas crianças, tá? Já já a gente fala mais sobre esse assunto, porque agora vamos de moda. Porque a Lu Carvalho, ela já tá entrando em clima de final de ano, assim como todos nós, né? E aí ela vai dar dicas do que vale ou não a pena comprar, sabe quando? Na Black Friday. Vamos conferir? Roda aí! Oi, Fernandinha. Oi, pessoal aí de casa. Hoje, na nossa coluna de moda, eu venho com um assunto que é muito queridinho de todas as mulheres e que envolve compras. Quando começa novembro, a gente já sabe que vem promoções por aí. Todo esse movimento de Black Friday surgiu nos Estados Unidos após o Thanksgiving, que é a ação de graças deles. E aí começa um movimento justamente de promoções antes do Natal, o que leva muitas pessoas a garantirem os presentes nessa data. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o que vale a pena ser comprado na Black Friday aqui no Brasil. Falando de moda, que é a minha praia, eu sugiro investir em peças de frio, porque afinal de contas a gente mora em um clima super quente, mas quer estar super estilosa quando vai viajar, e nada melhor do que aproveitar as promoções e os preços baixos para garantir as melhores peças de frio, como esse tipo de peça aqui, que é uma peça clássica que nunca sai de moda e você vai estar sempre muito bem vestida. Observe os tecidos, os caimentos e o acabamento da peça. Não vá comprar coisa que você não se sente bem e que não teve o caimento legal, porque essa peça vai ficar parada no seu armário. Blazer é outro tipo de peça que eu super recomendo. Nunca sai de moda e sempre deixa você atualizada e mais arrumada para trabalhar, para ir no cinema, para se afugentar do friozinho do ar-condicionado, para passear, para almoçar, enfim, cabe em muitas ocasiões. Compre peças exatamente do seu tamanho, nem muitos números a mais e nem muitos números a menos, porque você pode se surpreender e não conseguir ajustar ou não conseguir emagrecer os quilinhos desejados. E aí também a peça vai ficar parada no armário. Bolsas são outro item que vale super a pena ficar de olho na época de promoções. Principalmente se forem peças em couro, que vão ter uma maior durabilidade e você vai usar durante muito tempo e vai fazer valer a pena o investimento, ainda mais com desconto. Tipo essa aqui, na cor vinho, que é uma cor coringa. E ao contrário do que todo mundo pensa, a bolsa mais neutra não é a preta. Seria uma vinho, azul marinho ou nude. Sapatos. Mais especificamente, os tênis. São ótimos itens para a gente também ficar de olho nas promoções. Principalmente porque nessa época eles entram com grandes descontos e é ótimo da gente arrematar modelos mais diferentões e fashionistas até os mais básicos nas promoções de final de ano. Para finalizar, a minha outra dica que vale super a pena da gente ficar de olho nos descontos da Black Friday são perfumes. Principalmente os importados. Eles deixam a gente muito cheirosa, com a personalidade marcante e complementam o nosso estilo.
essas são as minhas recomendações para você arrasar nas promoções de Black Friday e não cair em nenhuma cilada por aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e a gente se vê na semana que vem com muito mais moda. Até lá! Ai, gente, a Lu é muito maravilhosa, né? E eu amei. Rapaz, eu fiquei passada, tava comentando aqui com as meninas com a história da bolsa. Ai, gente, pô, eu ando com a bolsa preta pra cima e pra baixo, achando que eu estou com a mais neutra possível. Acabei de descobrir que não, que uma vinho é ainda mais neutra do que a minha preta, que eu achava que era... Que loucura, né? Mas a Lu falou, tá falado, inclusive, Ianzitia tá bem aqui sentado com uma boa bolsa vinho, porque ela é muito tendenciosa. Adorei! Gente, Lu arrasou. E aí você já pega essas dicas que a gente tá nessa semana aí, né? Vai, ó, ferver o fim de semana com esse negócio de Black Friday, então... Você já sabe o que você pode, o que é mais vantajoso de aproveitar nessa época também. Arrasou! Um cheiro, Lu, até semana que vem, viu? E ó, pegando esse alerta, né, que é nacional, gente, o Congresso Cearense de Pediatria debateu assuntos voltados, né, ao desenvolvimento da criança. E foram diversos assuntos, e um deles foi a vacinação. E a presidente do Congresso, a doutora Ana Maria Cavalcante, que foi uma das responsáveis, né, pelo Ceará ter ganho o selo Unicef e uma sede aqui em Fortaleza por conta do trabalho dela pela erradicação da poliomielite, né, que é a paralisia infantil, está aqui hoje, né, para discutir mais sobre esse alerta tão importante. Doutora Ana, venha cá, seja bem-vinda. Oi, tá boa? Tô demais. Vamos sentar aqui no nosso sofazinho? Um tema muito importante, né? E que eu tenho ouvido muito falar. Talvez porque as pessoas, hoje, os responsáveis, eles estejam aí dispersando no assunto vacinação, né? Esquecendo muitas vezes, a gente veio aí de uma pandemia em que as pessoas ficaram naquela coisa, vacino, não vacino, se serve, não serve, naquela dúvida, e parece que isso elas deixaram, assim, essa dúvida para todas as outras, e as pessoas não estão tendo mais esse cuidado. Eu lembro demais quando eu era criança, que a minha mãe tinha muito essa coisa do bater na vacinação, do cuidado, né? A gente, quando criança, lá vai receber mais uma picadinha. Não, por favor, hoje não. Mas ia lá, tava lá, Sua né? mãe cumpriu. Exato. E aí, olha só aqui, você. Ó. Muito saudável. E aí, doutora Ana, hoje essa discussão volta à tona, né? Sobre a importância dessa vacinação. Então, na sexta-feira, nós tivemos oportunidade, estávamos simultaneamente lá e cá, no Congresso Cearense de Pediatria, o 18º, porque todo ano tem, até diferente do brasileiro, que é de 2 em 2 anos. E nós também estávamos no 5º Simpósio Internacional do Mestrado de Educação em Saúde e Tecnologias em Saúde, aqui na Unicristos. E tivemos alguns convidados, dentre eles a doutora Suiene Costa Clemens, que tem um currículo magnífico. Ela foi responsável por uma das vacinas que salvou o Brasil e o mundo, que foi uma parceria da Oxford University com a Fiocruz. E a doutora Suiene nos ensinou uma mensagem que eu achei fantástica, porque a gente vem, às vezes, chamando assim dos responsáveis pela não vacinar os filhos ou os adolescentes de uma forma muito rude, de uma forma muito dura, porque realmente não vacinar é algo extremamente perigoso, porque não faz mal só ao seu filho, ao seu neto, mas ao entorno de onde essas crianças convivem. Sim. E a Sui disse uma coisa que me deixou realmente assim a pensar. Ela, não só eu, mas todos os nossos alunos do mestrado que a ouviram, e todos que estão gravado a aula dela, posso até te passar. Ela disse o seguinte,
que nós temos que ouvir essas pessoas. Temos que dar voz a essas pessoas. Elas têm que dizer por que elas duvidam e tentar dialogar. Eu lembro, inclusive, dizendo para os meus alunos que um dos filósofos mais fantásticos da humanidade chamava-se Voltaire, um filósofo francês. E ele dizia assim: não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Essa, para mim, é a frase emblemática da democracia, que é muito criticada como um sistema de governo, mas ainda é o melhor, com certeza. Voltando para as vacinas. O Ceará recebeu, sim, o certificado da erradicação da polio. Era presidente da República, o Topetinho Itamar Franco, e eu tive a oportunidade, a felicidade, a honra de estar lá naquele dia ao receber o certificado do Ceará. Estavam ministros do Planejamento e da Fazenda, 2 cearenses. O ministro Beni Veras e o ministro Ciro Gomes, que havia me convidado para ser secretária de Saúde. E aquela festa foi uma festa muito emocionante. Então, não consigo passar pela minha cabeça a polio de volta. Mas tem um recado para vocês. Sabe quem mais nos ajudou? Adivinha? Vocês da comunicação. Vocês da comunicação. Inclusive, ano passado, na sede da Sociedade Cearense de Pediatria, que fica ali na Maria Tomásia, vizinha aos Correios, nós fizemos homenagens a vários radialistas, jornalistas, inclusive homenagens póstumas também. Por quê? Porque sem vocês, nós não conseguiríamos ter chegado onde nós chegamos. Os agentes de saúde, sem dúvida, foram pessoas fundamentais, porque o programa Agente de Saúde é originário do Ceará. Ele nasceu em 87 e no Brasil ele só veio nascer em 1990, quando nós já tínhamos 4.000 agentes de saúde. Então, foram eles que foram de casa em casa convencer as mães. Mas naquela época nós tínhamos um problema quando nós assumimos o governo do Tasso Gereissati em 87. Sabe o que acontecia? As mães eram chamadas a dar vacina, por exemplo, do sarampo. Aí ela dizia assim para a agente de saúde: como que eu vou dar? O meu filho, o filho da vizinha, tomou a vacina de sarampo e teve a doença. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos a Secretaria de Saúde, as salas de vacina, as geladeiras que nós chamamos de rede de frio, nós encontramos coentro, cebolinha, tomate, Coca-Cola dentro da geladeira. Como é que essa vacina podia surtir efeito? Então, a primeira medida, com a doutora Jocileide Salles Campos, que também é da nossa sociedade, que já esteve aqui, foi cuidar da rede de frios. Tivemos que incinerar centenas de doses de vacina que já não surtiam efeito. Mas de lá para cá, o Ceará deu exemplo. O Ceará, que era o pior em 87, logo passou na frente e nós ficamos com São Paulo e Paraná como campeões de vacinação. Tudo isso por causa de uma caneta. Nada como a caneta do gestor. Da mesma forma como se diz que quem manda é quem assina o cheque, pois na saúde pública, quem manda é o gestor. E quando ele toma essa decisão, aí tudo pode acontecer. O Tasso dizia assim, no final do governo dele, que foi o seu grande feito. Ele disse: não foi aquele hospital, não foi aquela escola. As placas que eu gostaria de colocar, eu não posso colocar, porque eu teria que colocar nas costas de cada criança que não morreu. Porque quando ele assumiu, ele disse: o meu grande meta de governo é reduzir a mortalidade infantil. Para você ter uma ideia, eu terminei a residência há exatos 50 anos.
Quando eu ia para os congressos brasileiros de pediatria, que me perguntavam, doutora Ana, de onde você é? Eu baixava a cabeça, com vergonha, do Ceará. Hoje não. Hoje o Ceará, na saúde e na educação, dá exemplos para o Brasil. Olha só, e isso é um grande orgulho nosso, né? A gente sempre comentou muito sobre isso, mas é assustador ver casos, volta de doenças que a gente... Coqueluche. Eu tive coqueluche na minha infância. Eu me lembro do meu pai levantando assim para eu respirar. Então, como é que pode voltar a coqueluche? Se nós temos a vacina. É como eu digo nas salas de aula para os meus alunos, é só você estender o braço. Está ali na prateleira. Pega. É isso que a gente tem que convencer as mães. Mas se elas ficaram com medo, porque a vacina do Covid teve que ser aplicada rapidamente e salvou vidas. Eu tenho um colega, grande professor, que não deu tempo de tomar a vacina e morreu. Hoje ele é nome de uma sala de aula da nossa Escola de Saúde Pública, que foi construída, quer dizer, reformada para funcionar como escola, um antigo prédio do TRE, que foi sede do nosso congresso semana passada, que nasceu pela caneta do Dr. Sarto e do Dr. Galeno, porque é exatamente isso. Nós debatemos profundamente a questão de vacinar, a questão de convencer, a questão de explicar. Porque tem, inclusive, médicos que não vacinaram seus filhos. É difícil de entender. Mas, depois da fala da sua sexta-feira, eu tenho certeza que eu vou conseguir me comunicar melhor. Até porque comunicar faz parte da minha genética. Meu pai morreu com 92 anos, ele fundou 5 rádios em Fortaleza e ele era apaixonado pela sua profissão. Ai, que linda, né, gente? Mas, doutora Ana, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, a gente podia deixar um recado, né? E um convite também, porque a senhora falando aí, as mães a gente tem que convencer, né? E como a gente falou, né? Eu fui uma criança que fui lá, minha mãe rigorosamente estava indo no posto, dar todas as vacinas que eram oferecidas até hoje. Gente, a minha mãe fica buzinando aqui no meu ouvido. Ela que fica assim, ó, os meninos já tomaram a vacina, mas campanha, viu? Campanha, viu? Tem que tomar de novo. Se você olhar um calendário de vacinas, é uma verdadeira bíblia. Você tem vacina de 2 meses, 3 meses, de ano em ano. Exato. Não é brincadeira, então, é muito. Então, é um convite mesmo, né? Um convite, a gente pode dizer até um convite à vida, um convite à saúde, né? Se nós hoje estamos todos aqui bem... Os filhos deles, né? Exatamente. Se todos nós estamos aqui é porque lá atrás nossos pais abraçaram essa causa, né? De ir até o posto de saúde, oferecer essa vacina. Então, a senhora pode deixar esse convite. Inclusive o seguinte, mamães. Inclusive Fortaleza tem 134 postos de vacina. E em campanhas, nós vacinamos nos shoppings. Shopping também. Aqui no centro de eventos, o centro de eventos virou posto de vacinação em vez de eventos. Então, não tem essa desculpa de que está difícil, não tem. Muito pelo contrário, a vacina está disponível. Agora mesmo, nós temos nos postos a vacina da dengue e não tem nas clínicas privadas. Então, o Brasil investe pesadamente, com muito recurso, porque acredita nisso. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é o melhor sistema, é o maior sistema universal de saúde do mundo, porque tem os emblemáticos do pós-guerra, como o NHS, mas a Inglaterra é desse tamanho. E o Brasil é um país continental. Então, vamos vacinar. Vamos sim, porque isso faz bem à saúde do povo como um todo. Não só do seu filho, não só do seu neto, não só do seu sobrinho, é de todos. Então, nós temos que beneficiar a todos, né? Esse foi o grande tema do nosso 18º Congresso Cearense de Pediatria. Em vários momentos, tivemos a Isabela Balalai da SBIM,
que esteve lá na hora do almoço conversando com os pediatras. Tivemos um encontro só de residentes de pediatria, outro só de acadêmicos de medicina dentro do Congresso, porque esse é o papel da Sociedade Cearense de Pediatria. É uma sociedade que já completou 130 anos. A nossa completou 80 agora, esse ano. E esse é o nosso papel, de ensinar, de convencer, de conquistar. Porque as crianças, para elas, não tem amanhã. O seu nome é hoje. Quero agradecer, viu, doutora Ana? Muito obrigada, não só por hoje, pela nossa entrevista, mas por toda a sua contribuição para a nossa saúde, para a saúde das nossas crianças, viu? Agora, essa frase é de uma pediatra chilena chamada Gabriela Mistral. Eu adoro terminar as minhas aulas, as minhas entrevistas com essa frase dela. Pode dizer. Essa que eu acabei de lhe dizer, mas posso repetir. Tá. Para a criança, não tem amanhã, porque o seu nome é hoje. E é mesmo, né? A criança, ela não sabe do amanhã, do futuro, né? A alegria dela é hoje, as emoções dela... Então vamos aprender com elas. E o amanhã dela depende do hoje que os pais, que os profissionais de saúde, que os pediatras estão lhes propiciando. E nós somos os responsáveis, viu? E aí, gente, ó, olha como a vacinação é fundamental, né? Os casos de coqueluche aumentaram quase 1.500% no país, o maior aumento em 10 anos. Eu trago meus filhos para vacinar, para ficar protegido, né, dessas doenças. A coqueluche é uma infecção respiratória causada por bactéria e transmitida pela saliva. Os principais sintomas são tosse seca, mal-estar e febre baixa. A doença pode ter complicações sérias e até levar à morte. 13 pessoas morreram por causa da coqueluche este ano no Brasil. Foram mais de 3.200 casos, um aumento de mais de 1.400% comparado aos registros do ano passado inteiro. O número é o maior dos últimos 10 anos. Os estados com maior número de casos são Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Para especialistas, entre os motivos estão o impacto pós-pandemia e a baixa procura pela vacinação, principalmente pela dose de reforço. A gente tem até uma adesão bastante razoável nessa primeira infância, né? Mas depois, com o passar dos anos, essa adesão começa a diminuir. Disponível no SUS, o esquema vacinal contra a coqueluche é realizado aos 2, 4 e 6 meses de vida, feito com a vacina pentavalente. Aos 15 meses e aos 4 anos são realizados os reforços com a vacina tríplice bacteriana infantil. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina está disponível também para gestantes e profissionais de saúde que atuam em maternidades e em unidades de internação neonatal. Segundo especialistas, a orientação é tomar o reforço a cada 10 anos. Em situações de maior risco, o intervalo pode ser menor. Os imunossuprimidos e pessoas que trabalham com crianças pequenas. A vacina na rede particular custa entre R$ 150 e R$ 260. Para vocês verem, gente, nós temos acesso a isso de graça, então vamos aproveitar, né? Como falava assim, você pode não cuidar, né, muitas vezes da sua saúde, e aí depois você vai ter que cuidar da sua doença, que é bem pior, viu? Sai mais caro, viu? Então, ó, a gente vai para o intervalo agora rapidinho e na volta teremos ela, a doutora Flaviana Bezerra, aqui com muita saúde pra gente. Volto já. De volta com o nosso Band Mulher e agora com um recadinho especial, já que a gente está falando de saúde. Atenção, você que tem 44 anos, 50, 60, 70 anos ou mais, hein? Porque a Terra da Luz agora conta com o Best Senior, o plano de saúde especializado em você que tem a melhor idade. E em parceria com os hospitais Otto, que é a maior rede de hospitais particulares de Fortaleza, o Best Senior, gente, conta com todas as especialidades médicas, viu? E são centenas de médicos de excelência e a mais moderna medicina para cuidar bem de você e também da sua família. Plano de saúde sem coparticipação e com estudo de aproveitamento de carências, hein? Então vamos conferir o recadinho que o artista e cantor Valdones deixou pra gente? Roda aí!
Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. É isso aí, plano de saúde Best Senior, ligue agora mesmo pro 85 4042 3324 ou então você acessa bestsenior.com.br/Ceará. Viva mais, viva melhor com o Best Senior. E agora sim, chegou o grande momento de chamar a nossa doutora Flaviana Bezerra. Roda a vinheta que a gente vai falar de saúde agora. Chegou! Ela chegou! Doutora Flaviana Bezerra, nosso momento aqui do nosso quadro Saúde. Eu já quero saber qual o tema de hoje. Viu? O tema hoje é bem especial. Eu tenho certeza que você achava que o que eu vou dizer agora nem existia. Reclamar. Você reclama muito? E aí? Será que você reclama? Conhece alguém que reclama muito? Pois então, além dessas questões sociais, né, que às vezes a gente não é muito bem-vindo quando reclama muito, reclamar pode trazer alteração para o cérebro. Modifica o seu cérebro que reclama muito. Ei, tem alguém aí em cima que reclama muito? Tem, Bruninha? Eles já estão reclamando, né, Bruninha? Eles estão reclamando porque tem que fazer o programa, estão reclamando porque chega cedo, estão reclamando porque sai tarde. Todo dia reclama porque não tem comida, reclama porque não almoçaram. Tu, Marcelinho? Reclama porque não ganhou. Eu não reclamo de nada, por isso que eu sou tão esperta. Ah, olha aí, corra linda, reclama porque o tempo é pouco. Queria trabalhar mais aqui com a gente, tá vendo? Muito bem. Marção falso, viu? Falsidade também prejudica, doutora Fabiana? Um pouquinho, a gente vai já falar sobre isso. Tô entendendo. Agora eu me interessei nesse negócio. Pois, rapaz, e é chato mesmo a pessoa que passa o dia reclamando? Já pensou? Nada é bom? Nada é bom. Você chega perto da pessoa... E aí, tudo bem? Não, tá tudo errado, não sei o quê. Todo mundo se dá bem, eu não me dou bem. Todo mundo faz as coisas e dá certo, a minha não dá. Tem uma hora que você não aguenta mais, você começa a evitar esse tipo de pessoas, né? Porque, claro, a gente é empático, quer ajudar quando é vez ou outra, mas quando você torna aquilo uma constância, não tem que aguente, não é? E aí, para além dessas questões sociais, como eu falei, tem a questão que modifica o cérebro, ou seja, quando a gente reclama muito, e aí não precisa reclamar muito não, basta pelo menos 30 minutos por dia, e está dizendo isso, só 30 minutos por dia já tem alteração para o cérebro. Quem fala isso é o cientista Steve Parton, e algumas experimentos, algumas pesquisas feitas lá na Universidade de Stanford fala assim, que se você reclamar pelo menos 30 minutos por dia, você já pode trazer uma alteração para o seu cérebro. E com isso, criar novos pensamentos negativos. Porque de tanto que você reclama, você acredita. E aí você começa a criar novos pensamentos negativos. Além disso, né, tem a questão que traz alteração para o hipocampo. Uma área bem específica do nosso cérebro que é responsável por formar novas memórias, por resolução de problemas, como a gente vai já mostrar aí, por questões também de pensamento inteligente. E aí, quando você começa a reclamar muito, além de você trazer mais pensamentos negativos, você traz uma alteração para essa parte do cérebro, que é o hipocampo. Por quê? Porque quando você reclama, você libera num neurotransmissor que é o cortisol, aquele neurotransmissor do estresse, né? O hormônio do estresse. Quando a gente está feliz, a gente não libera serotonina, dopamina. Então, quando você está reclamando muito, tudo está ruim, murmurando o tempo inteiro, você também acaba produzindo aí, liberando esse hormônio que é o cortisol. Além também do que traz impacto para as pessoas que estão te ouvindo. Então, assim, além de trazer uma alteração para o seu cérebro... Já ia perguntar isso, se impacta, porque eu falo muito isso, né? Eu gosto, por exemplo, de estar num ambiente alto astral, que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão animadas. Eu já chego assim, né? Sim, ela é desse jeito sempre, eu chego fazendo zoada. E aí, quando você entra num local pesado... Sim.
que as pessoas estão ali, que todo dia reclama e que isso é um problema, né? É aquela coisa de você não conseguir enxergar o copo meio cheio, é sempre o meio vazio. meio vazio. Isso faz muito mal. E eu ia perguntar se faz mal também para quem convive. Sim, e aí como a imagem está mostrando, essa questão dos neurotransmissores, como eu falava. Então assim, você libera nesse momento esse neurotransmissor, que é o cortisol, e você que está falando, libera isso, ou seja, te faz mal, você cria mais pensamentos negativos, mas para quem também está te ouvindo, que a gente chama de cérebro empático, ou seja, eu estou aqui te acolhendo, te ouvindo, escutando sua murmúria, escutando sua reclamação, e o meu cérebro também está produzindo esse neurotransmissor que vai me causar até doenças como diabetes, como aumento do colesterol e doenças também que a gente chama psíquicas, doenças mentais, como a ansiedade, como a depressão. Porque esse hormônio, ele não traz coisa boa pra gente, é o hormônio do estresse. Então, assim, é como a gente pudesse comparar a questão do fumante. Ah, eu não fumo, nunca fumei, mas você tá sempre do lado de uma pessoa que fuma, então você é um fumante passivo, você tá inalando aquela fumaça. A mesma forma é com a questão do pensamento negativo daquela pessoa que só reclama. Você está escutando o tempo todo. Então, sabe aquela sensação quando você vai conversar com alguém, que você sai de perto dela e diz, menina, eu estou carregada, parece, né? Como você falou agora, tem um peso nas minhas costas, eu não estou bem. É isso, o seu cérebro absorveu tanto que você passou a liberar esse neurotransmissor que é muito ruim para a saúde. É até assim, né? A gente trazendo aqui... até para você pensar aí, né? A gente tá aí já finalizando o ano, repensar algumas coisas, algumas atitudes, alguns ambientes, né? E a doutora Flaviana falando, eu lembrei muito de uma situação em que eu estava vivendo, né? De realmente, você se sente com aquele desejo de ajudar o outro, né? Que está sofrendo, que está passando por uma situação. E aí você escuta tanto, todo dia a mesma coisa, é sempre a mesma lamúria, assim. A gente entende que o outro está sofrendo e deve estar sofrendo de fato, né? Mas aquilo te impacta de uma forma que daqui a pouco você também está vivendo daquela forma, né? Assim, exatamente. é um sofrimento, nada dá certo, parece que realmente é contagioso, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que fazer o contrário, né? Exatamente. Se tem aquele ambiente da pessoa que reclama demais, você ser aquele que diz assim, mas vai dar certo. Não, mas já deu certo. Ser o positivo, né? Isso, ser o positivo. É sempre o vai dar certo. Gente, tudo vai dar certo. Vai dar certo. E assim, além dessa questão social, dessa questão do cérebro, tem também a questão da religião espiritual. Na Bíblia, em Efésios, São Paulo fala isso, que quem reclama e murmura demais é um pecado, porque você traz a partir da linguagem poluída coisas ruins para a sua vida, né? Para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, né? E aí, para você não ser aquela pessoa chata, né, que reclama o tempo todo, porque como a Fernanda colocou, sim, tem horas que você quer desabafar, isso faz parte mesmo, você querer que alguém te escute, te aconselhe, mas essa vez ou outra, quando fica toda hora tudo tá ruim, não reclama não, se tranca lá no seu quarto, faz a sua oração, conversa com quem pode resolver, né? Com Deus. E dá tudo certo, né? E é isso mesmo, assim, eu também falando isso, acho que semana passada a gente teve um momento que a gente falou sobre isso aqui, e eu tava conversando com a minha mãe, né? Que minha mãe também é muito desse jeito. Por exemplo, a gente tá passando por alguma coisa, né? Uma situação difícil. Mas é assim, a gente tá passando, mas a gente não fica ali, Gabi. Eu tô passando por uma situação difícil. Porque é isso que eu tô vendo. Porque... Eu até brincava, porque toda vida que eu encontrava, a gente tava construindo a casa, né? Sim. Que é ai, meu Deus, é um sofrimento. Até acabar é um sofrimento. E toda vida que eu encontrava alguma amiga, a pessoa chegava e dizia assim, e aí, como tá? Eu, não, pelo amor de Deus, não vou falar, não. Meu amor, não vou falar de... Vamos falar de outra coisa? De outra coisa, porque se eu for falar disso, aí lá vou eu, né? Aí você já pensa em tudo que deu errado. Então, de fato... Até para você se blindar na hora de encontrar uma pessoa assim. Ou você chega pra pessoa e diz assim, para, mulher, pelo amor de Deus, para com isso, né? Ou se afastar mesmo. Sim. Que foi eu meio que fiz isso, não por não querer estar perto, não por não querer ajudar, mas o próprio Rafa, meu marido, chegou a falar isso pra mim. Amor, isso está te afetando. Te afetando. Então, ou você...
consegue lidar bem com isso. Ou né? você dá um passo atrás, ou você não absorve mais. Exatamente. Tenta aí uma forma de, Vilma, entrou por aqui, saiu por aqui. Já conversa outra coisa, já inventa outra coisa. É verdade. Né? Porque a gente realmente absorve mesmo, né? E aí, às vezes, a gente não consegue ver o lado bom, né? E fica só reclamando, porque tudo é aprendizado, tudo a gente precisa tirar algo bom daquela situação, não é eterna, como, por exemplo, quando você estava construindo essa casa que você falou agora. Ah, não, se eu for falar aqui, ou seja, foi um processo para depois ter a sua casa linda, maravilhosa, como você sonhou. Mas até chegar lá, a gente passa por alguns degraus, por alguns obstáculos. Então, assim, vamos ver o lado bom, estou construindo uma casa, mas não, tem gente que passou a vida toda sonhando com a coisa e quando consegue, não aguenta o processo, desiste e não recebe a graça, porque só reclama. Só acha ruim. Só acha ruim o tempo inteiro. E é isso mesmo. Eu amei esse assunto, viu? Porque eu acho que tem muita gente que realmente que prefere reclamar do que agir, do que fazer. Nossa, isso aqui tá difícil, isso aqui tá complicado. Mas e aí, vai parar a vida, não vai fazer nada, né? Reclamar vai resolver? Problemas todos nós temos, né? A gente tem que aproveitar esse final de ano agora, que a gente está refletindo, ressignificando tanta coisa. E assim, não ver só a coisa ruim como uma coisa ruim, mas um processo para algo melhor, né? Então veja que, além de afastar das questões sociais, das relações, traz aí um problema de saúde para você, pode trazer uma ansiedade, uma depressão, um problema mesmo fisiológico de saúde. Então, não traz coisa boa, né? Então, vamos repensar, calar mais, rezar mais, né? Que dá tudo certo. É isso mesmo, minha filha. Quando você pensar em reclamar, você diz... Ah, não, que eu vou ficar doente, exatamente. Entendeu? Já pensa assim, pensa numa coisa boa, pensa que você ainda tá vivo, pensa, né? Vamos pra frente. Olha a graça, todo dia. Eu gostei desse não negócio, viu? Agora eu vou falar, olha, você não vem reclamar no meu pé do ouvido, não, que a doutora Flaviana Bezerra disse que eu vou ficar doente. Quando os meninos chegarem aqui reclamando, não deixa, né? Deixa não. Eu amei, doutora Flaviana, obrigada. Cheiro, mais deixa uma vencer vez. tudo de bom. Obrigada também. Ai, não reclama. Ó, parou, não podemos mais negócio de... Não trouxe a delícia de abacaxi. Chega, acabou. Acabou essa baixaria aqui comigo. Eu não quero mais ouvir, não. Tchau, Marcelinho. Amanhã nós voltamos, Marcelinho. Um beijo, viu? Tchau. Amo você. Tchau.